Senhor, fazei de nós instrumentos de Tua paz. Onde houver ódio, levemos o amor. Onde houver ofensa, levemos o perdão. Onde houver discórdia, que possamos levar a união. Onde houver dúvida, levemos a fé. Senhor, fazei de nós instrumentos de Tua paz. Onde houver erro, levemos a verdade. Onde houver desespero, levemos a esperança. Onde houver tristeza, que possamos levar a alegria. Onde houver trevas, levemos a luz. Mestre, fazei que procuremos mais consolar que sermos consolados, compreender que sermos compreendidos, amar que sermos amados, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Assim seja. Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal da SESMA. Que todos aqueles que nos ouvem nesse momento recebam as nossas vibrações de amor e de luz. Nick Vujicic nasceu sem os membros superiores e inferiores, devido a uma síndrome conhecida por tetramelia. E durante muitos anos procurava incessantemente obter uma simples resposta: por que eu, Deus? Após pensar em suicídio durante a infância, Nick percebeu que com a sua fé conseguiria superar todos os problemas que enfrentasse em sua vida. Com 17 anos, fundou a Life Without Limbs, Vida Sem Membros, em português, uma instituição sem fins lucrativos e que visa ajudar pessoas com deficiência física a enfrentar as suas limitações. Atualmente, Nick viaja o mundo, dando palestras motivacionais sobre como é importante manter a esperança e ter um sentido maior para a vida. De acordo com Nick, todos nascem com um propósito e temos que saber reconhecer nossa tarefa em vida para sermos pessoas plenamente felizes. Tenho a chance de escolher, diz ele. Você tem a chance de escolher. Podemos optar por ser indivíduos que dão importância apenas às decepções e que insistem em enfatizar as falhas e as deficiências. Podemos decidir ser pessoas amargas, raivosas ou tristes. Ou ao contrário, quando tivermos de encarar períodos difíceis e lidar com pessoas negativas, podemos optar por aprender com a experiência e seguir em frente, assumindo a responsabilidade por nossa própria felicidade. Queridos irmãos, quantos outros exemplos de superação nós conhecemos? O de Dona Virgínia, cuja história foi apresentada no início da palestra do dia 26 último. O do jogador Jackson Follman, que em 2016 era goleiro de um time catarinense de futebol, teve parte da perna direita amputada após sobreviver à tragédia que foi a queda do avião e que agora investe em sua carreira como cantor. Ou o exemplo de alguém conhecido, de um amigo, de um familiar que tem enfrentado uma doença, passado por um momento de dificuldade e que seguiu em frente da melhor forma que lhe foi possível. Porém, há também muitas pessoas que, diante de perdas materiais ou afetivas, diante de uma dificuldade financeira, diante de uma doença, de uma humilhação, de uma traição, se perguntam: por quê? Resignar-se, aceitar, não é fácil e muitas vezes nos negamos a fazê-lo, por desconhecer ou por não recordarmos as palavras de Jesus quando nos disse: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Com essas palavras, Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera os que sofrem e a resignação que nos faz bendizer o sofrimento como o primeiro passo para a cura. Ou seja, devemos nos considerar felizes por sofrer, porque as nossas dores neste mundo
são as dívidas de nossas faltas passadas, e essas dores, suportadas pacientemente na terra, nos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Assim, ao invés de nos perguntarmos por que eu, deveríamos aprender com a experiência e seguir em frente, assumindo a responsabilidade pela própria felicidade, como nos disse Nick, ao invés de nos entregarmos a desequilíbrios emocionais como a revolta, a tristeza, a culpa e a indignação. E cada vez que reagimos dessa forma, nos tornamos amargos e insatisfeitos. E como haveremos de vislumbrar soluções reagindo assim? Há um texto singelo que circula na internet e que vale recordar. Ele nos diz que a nossa viagem é muito curta para nos entregarmos a maus momentos. Uma senhora embarcou em um ônibus e sentou-se. Algumas paradas depois, uma jovem mulher, um tanto mal-humorada, subiu e sentou-se bruscamente junto à senhora, golpeando-a com as suas numerosas bolsas. Um pouco depois, mais tranquila, ao ver que a senhora se mantinha em silêncio, a jovem lhe perguntou: por que não se queixou ao ser atingida? E ela respondeu com um sorriso: não é necessário ser mal educada ou discutir sobre algo tão insignificante, já que minha viagem ao seu lado é tão curta, que descerei na próxima parada. Não é necessário discutir sobre coisas insignificantes. Precisamos mesmo deixar de desperdiçar tempo e energia com sentimentos que nos adoecem. Aprendamos a perdoar, exercitemos a gratidão. A viagem é tão curta e nós não sabemos realmente se teremos que descer ou não na próxima parada. Pode parecer que quando nos resignamos diante de uma situação difícil, estamos desistindo de lutar e sendo fracos. Resignação, meus irmãos, é diferente de acomodação, de desalento, de desânimo. Resignação significa que entendemos que a existência terrestre tem uma finalidade e que a vida é regida pela lei da ação e da reação, que a luta deve ser encarada com serenidade e com fé. A doutrina espírita nos ensina que viver na Terra significa uma oportunidade conferida ao espírito para o seu progresso. É justiça divina, plena, completa, absoluta. Fé é crença, é confiança, é determinação. Ter fé no Criador representa confiar plenamente na sua justiça. E crendo em Deus, estaremos aptos a nos sentirmos integrados à nossa realidade e adaptados à nossa prova. Nick percebeu que com a sua fé conseguiria superar todos os problemas que enfrentasse em sua vida. Mas não basta ter fé, é preciso acreditar também no plano espiritual, no nosso retorno a esse lado da vida e na eternidade do ser. Unindo fé em Deus e na vida espiritual eterna, não existem razões plausíveis para o ser humano rebelar-se contra qualquer sorte de provas que tenha a vivenciar. Pois o sofrer pelo sofrer não existe na trilha cristã. Quando não nos resignamos, mergulhamos no universo complexo do sofrimento. Não busquemos a dor propositadamente, porque estaremos depondo contra os desígnios divinos. Pois, meus irmãos, a aceitação é um ato de força interior. Ela vem acompanhada de sabedoria e de humildade e nos impulsiona para a luta. A aceitação tem um poder transformador que só quem já experimentou pode avaliar. Existem inúmeras situações na vida que não estão sob nosso controle. Resta-nos, então, acatá-las. E é fundamental entender que esse posicionamento não significa desistir, mas sim manter-se lúcido e otimista no momento necessário.
No instante em que aceitamos, apaga-se a ilusão de situações que foram criadas por nós mesmos e as soluções surgem naturalmente. Pois, como nos disse Emmanuel, o céu começa sempre em nós mesmos e o inferno tem o tamanho da rebeldia de cada um. Aceitar, meus irmãos, é exercitar a fé, é expandir a consciência para encontrar respostas, soluções e alívio. É manter uma atitude saudável diante da vida. No livro Um Modo de Entender, Uma Nova Forma de Viver, no capítulo 24, o Espírito Hamed, na psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto, nos fala sobre a aceitação. Ele diz assim: entende o que eu digo e o Senhor te dará a compreensão em todas as coisas. Aceita a vida que Deus te deu. Aceita-te como és. Aceita teus familiares. Aceita teus conflitos. Aceita tuas decepções. Aceita tua parentela. Aceita tuas dificuldades financeiras. Aceita tuas desilusões. Aceita as ingratidões contra ti. Aceita tudo e todos. Aceita atos e atitudes e faze o melhor que puderes. Aceitar não quer dizer aplaudir e fazer o mesmo, mas compreender que cada um de nós tem e faz o que pode, que cada indivíduo está num grau diferente de evolução. Portanto, aceita o próximo como ele é. Tu, porém, aceita, mas trabalha em favor do teu adiantamento espiritual e do teu autoconhecimento. E assim serás mais feliz, livre de amargores e sentimentos que te aprisionam a vida interior. Entende o que eu digo, e o Senhor te dará a compreensão de todas as coisas. A compreensão de Deus virá junto com a sabedoria, e ela te conduzirá à aceitação plena dos potenciais humanos, desenvolvidos ou não, seja de natureza intelectual, espiritual ou emocional. Portanto, aceita-te como és, aceita teu próximo e faze sempre o teu melhor. Com isso, alcançarás vitórias sobre teus conflitos existenciais e encontrarás o devido valor para todas as coisas. Queridos irmãos, façamos sempre o nosso melhor. E esses sentimentos de amargura, desespero, revolta que permeiam nossa existência e que são frutos das nossas dificuldades em lidar com problemas nascerem em nós, lembremos que todas as dores são transitórias. Quando elas nos alcançarem, as aceitemos com serenidade e resignação. Olhemos para elas como mecanismos da lei universal que o Pai utiliza para que possamos crescer em direção a Ele. Pois aqui estamos pela misericórdia de Deus, que nos concedeu nova oportunidade de renascimento no corpo físico. Busquemos desse modo as fontes profundas do amor a que se reporta Jesus, que o viveu, e o amor nos dirá como devemos nos comportar perante a vida, no crescimento e no avanço para Deus. Assim como nos diz o Evangelho, no seu capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. O homem pode abrandar ou aumentar o amargor de suas provas pela maneira de encarar a vida terrena. Maior é o seu sofrimento quando o considera mais longo. Ora, aquele que se coloca no ponto de vista da vida espiritual abrange na sua visão a vida corpórea como um ponto no infinito, compreendendo a sua brevidade e sabendo que esse momento penoso passa e bem depressa. E a certeza de um futuro próximo e mais feliz o sustenta e o encoraja. E em vez de lamentar-se, ele agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Recordemos a passagem narrada em Atos dos Apóstolos sobre Paulo e Silas na prisão.
Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com as adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: "Estes homens são servos de Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação." Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado e voltou-se e disse ao espírito: "Em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela." No mesmo instante, o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: "Estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar." A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que eles tirassem as roupas e fossem açoitados. E depois de severamente sido açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados, e imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: "Não faça isso, estamos todos aqui." O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" E eles responderam: "Creia no Senhor e serão salvos, você e os da sua casa." E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Nesse momento de dificuldade em que passaram Paulo e Silas, eles seguiram em oração, atestando àqueles homens que estavam presos e ao carcereiro que, por mais motivos que tivessem para se revoltar, a resignação, a fé poderia salvá-los, tanto que os presos lá permaneceram em oração. Naquele momento, Paulo e Silas estavam com dor, fome e sede, mas seus corações estavam voltados a Deus. Assim é que, meus irmãos, a revolta, e eles tinham muitos motivos para senti-la, a revolta sempre será um erro. Segundo a informação do Espírito Lázaro, na obra Ontem e Hoje com Kardec, a revolta é uma insensatez que deixa cair o fardo da provação que a resignação e a obediência carregam com tranquilidade. Mesmo beneficiados pelas fartas messes provindas dos planos superiores da vida, ainda estamos reencarnando em planetas de provas e expiações, porque nos amotinamos contra os suaves influxos do bem. Pagamos, então, muito caro o preço de nossa rebeldia. Assim é que, novamente, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, o Cristo Consolador nos diz: "Os que carregam seus fardos e assistem aos seus irmãos são bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da provação humana. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores, os enfermos são os meus prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, que sofreis, e vos acheis oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis por aí a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo
aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o, extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. Por toda parte, junto de cada lágrima, colocou Deus um bálsamo que consola. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. Abnegação e devotamento. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de clamarem contra as suas dores, contra os sofrimentos morais que neste mundo vos cabem em partilha. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres a que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate então melhor, a alma se asserena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Meus irmãos, o sentimento do dever cumprido nos dará repouso ao espírito e resignação, pois quando sentimos o cansaço da vida, o desânimo e o desagrado em relação à existência, acreditamos que seja por conta do trabalho contínuo, da falta de repouso, da pressão profissional. Contudo, é nossa alma que se encontra enferma. São causas do desalento a nossa revolta e o nosso pessimismo. Revolta contra as situações do cotidiano, pessimismo em relação aos fatos que nos atingem ou que observamos. A insatisfação que sentimos face à dureza dos sentimentos das criaturas, a má vontade sistemática que percebemos em muitos seres. Sim, essas causas produzem o quadro desalentador que nos toma de assalto e consome. É de urgência que retiremos o traje da infelicidade que nos asfixia e retomemos o controle das nossas aspirações, renovando-nos. Importante que alteremos o ritmo das nossas atividades, que encontremos uma nova motivação, algo que desfaça a onda de indiferença em que estamos envolvidos. Lembremo-nos da lei divina de ação e reação. Se queremos ser amados, precisamos amar. Se queremos ser compreendidos, precisamos compreender. Se queremos receber, precisamos aprender a dar. Francisco de Assis dizia isso brilhantemente. Toda nova ação produz um estímulo específico que nos renova se nos empenhamos a executá-la com entusiasmo. Sejam modificações pequenas ou grandes, o importante é que se façam constantes. Enfrentemos cada novo dia com uma disposição salutar, sabendo que somos úteis na obra de Deus. E Ele nos concede recursos ilimitados para que triunfemos em nossa jornada evolutiva. E por isso, precisamos parar de perder tempo precioso reclamando, porque assim vamos nos tornando chatos, negativistas, mal-humorados, o que acaba em um ciclo vicioso, a revolta e a incapacidade de mudar. Joana de Ângeles, mentora espiritual de Divaldo Franco, nos alerta que a revolta mais lamentável é aquela que surge da inconformação do homem esclarecido pela doutrina do Cristo. Esquecido de que o caminho da paz é pavimentado de renúncia e de humildade. Joana nos convida a libertarmos-nos da revolta de qualquer espécie e examinar, através do amor total, os recursos ao nosso alcance, desdobrando esforços para a utilização justa do tempo e da dor, convertido em experiência primorosa em favor da nossa integração nas tarefas a que nos propomos, em benefício de nós mesmos, porque só o descuidado permanece sempre no mesmo ponto. Não sejamos, meus irmãos, os descuidados. Aprendamos a suportar os grandes dramas da vida ou a passar por situações problemáticas, mantendo um olhar de paz e tranquilidade, considerando-se que os olhos são os espelhos da alma.
superando os obstáculos que a vida coloca à frente e dessa forma superando a nós mesmos através da fé. A fé humana em si mesmo, a autoconfiança, a fé divina no Criador, certeza absoluta de que não estamos sós, de que tudo passa e que nossas dores chegarão logo ao fim. Modifiquemos o nosso comportamento diante das dores e aflições e tenhamos a certeza de que, nos modificando, transformaremos tudo o que está à nossa volta, assim como fizeram Paulo e Silas. Somos, portanto, artífices da nossa evolução espiritual, escultores de nós mesmos, tendo o cinzel da vontade como ferramenta para talhar as pedras que nos cobrem e dificultam a nossa existência, removendo assim os entulhos do passado e nos renovarmos a fim de podermos dizer, parafraseando o apóstolo Paulo, já não sei se vivo no Cristo ou se é o Cristo que vive em mim. Enfim, meus irmãos, novamente cito Joana de Ângeles, agora na obra Vida Feliz. Ela nos convida. A revolta constante gera desequilíbrios na mente, no corpo e na alma. Não é o corpo que é fraco, mas o espírito que permanece rebelde. Controla as tuas energias, não deixando que elas te desconcertem. A revolta intoxica e expele venenos que a todos desagradam. A pessoa revoltada não inspira amizade, nem sequer compaixão. Tem calma sempre. O que agora não se resolva está a caminho da solução. E neste momento que vivemos de pandemia, ainda mais precisamos nos distanciar de qualquer sentimento de revolta. Não há descontrole, meus irmãos. E se muitos ainda se perguntam, por que, meu Deus? A doutrina espírita nos explica que Deus é o Criador de tudo o que existe, portanto, é o Criador dos seres humanos. Fomos criados simples e ignorantes a caminho da perfeição. E com certeza estamos sendo estimulados nesse momento ao nosso progresso espiritual. Assim é que, meus queridos irmãos, tomo a liberdade de encerrar com a mensagem As Flores Voltarão, do site Momento Espírita, que foi inspirada em uma das últimas palestras de Divaldo Franco e no texto do escritor italiano Alessandro Fresa. Muita paz a todos e tenham momentos de bastante reflexão com o texto que vocês vão ouvir agora. Que assim seja. As flores voltarão. Uma suave melancolia canta uma balada. E essa música sinfônica da nostalgia, da saudade, nos alegra. Apesar da pandemia nos ter roubado a primavera, nossos corações estão florescendo, porque a nossa estação das flores está no mundo íntimo, independendo dos fatores do lado de fora. Aprendemos com Jesus Cristo que a alegria real é aquela que diz respeito à plenitude do mundo espiritual. Essa primavera, nada, ninguém nos pode roubar. A pandemia passa. E as flores voltarão a perfumar os bosques. Voltarão a cantar as aves, a murmurar os córregos. E a vida em abundância irá repetir a inolvidável canção da gratidão. Divaldo Pereira Franco, médium e orador espírita, finalizou com estas belas palavras o seu roteiro Europa de Palestras, edição 2020. Pela primeira vez, sem estar presente fisicamente nas atividades doutrinárias, essa alma de luz cumpriu sua missão no formato online. Divaldo utilizou todas as oportunidades para usar seu verbo seguro para acalmar os corações do mundo, tão ansiosos nos dias atuais. O orador fez menção a um trecho da obra Il Capitano e il Mozzo, do escritor italiano Alessandro Fresa,
que descreve o diálogo entre um jovem e o capitão de um navio. Toda a tripulação está retida no navio devido à quarentena. E o jovem reclama da situação pela qual estão passando em tom de desânimo. Diz que a pandemia estava fazendo com que ele perdesse muitas coisas. O capitão, com toda a sua experiência de outras quarentenas, lembrando de uma outra ocasião em que fora obrigado a permanecer na embarcação, o esclarece. Sim, naquele ano me privaram da primavera e de muitas coisas mais. Porém, eu mesmo assim floresci. Levei a primavera dentro de mim e ninguém, nunca mais, pôde tirá-la. Estamos sendo privados de primaveras lá fora. Muitos ficamos privados da liberdade de ir e vir. Muitos não pudemos nos despedir de nossos amores que partiram de forma repentina. São realmente duras provações. No entanto, tais experiências, quando enfrentadas com consciência, nos fortalecem muito. Fazem o trabalho de anos e anos de dias comuns. Que possamos entender que este é o mundo que habitamos, mundo das provas, das batalhas diárias, dos sacrifícios constantes. Ninguém nos prometeu o paraíso na terra. Ninguém nos disse que seria fácil. Porém, nos garantiram sim que teríamos condições de superar, de vencer. A primavera interior é uma analogia perfeita. A vida nos ensinou que as estações devem ser cultivadas na alma e não do lado de fora. Voltamos os pensamentos para nós mesmos. Fomos convidados a refletir sobre questões graves, muito mais importantes do que as distrações que consumiam todas as nossas energias. Não nos assustemos diante do flagelo que nos alcança. Não estamos desamparados. Nunca estivemos. E quando tudo tiver passado, olharemos para trás e nos haveremos de surpreender com tudo o que enfrentamos, com tudo o que superamos. Confiemos. As flores voltarão.